Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico e o tema que eu escolhi para hoje é a carência e o desejo. Como dissipar a carência e o desejo que uma pessoa sente, não confundindo com como dissipar o prazer na nossa vida. Uh, porque se uma pessoa for a estudar, se uma pessoa for a ver, há milhares, há milhões de pessoas perturbadas nesta relação com o prazer. Porque elas muitas vezes, desde que nascem, elas não recebem conhecimentos, informações, não estudam formas de se relacionarem com o prazer saudável. Formas saudáveis de se relacionarem com o prazer. E eu estudando filosofia, nomeadamente a filosofia budista, uma pessoa aprende muita coisa relativamente ao problema, ao flagelo que é a carência e o desejo, e o desejo pressupõe a carência, e como se relacionar saudavelmente com o prazer. Não só com o budismo, com a filosofia budista, claro que ela há várias vertentes, mas estudando também o Tantra e a espiritualidade. Estudando formas de espiritualidade e formas de viver filosoficamente, em que se dissipe o estado de carência e desejo que uma pessoa senda e ao mesmo tempo se aproveita o prazer de forma positiva. Porque o que se vê hoje em dia é as pessoas relacionarem-se de forma patológica e muitas vezes autodestrutiva com o prazer. E claro, quando uma pessoa estuda o prazer, o orgasmo é o prazer máximo. Há o prazer a comer, uma pessoa já não olha a alimentação como se fosse alimentação, uma pessoa lida com o prazer estético da alimentação, às vezes de forma patológica, a pessoa come para tapar o vazio. Olha um enquadramento novo aqui. Uma pessoa faz determinadas coisas que dão prazer, não porque elas dão prazer assim por si só, mas porque as pessoas precisam de fugir de um estado de carência e desejo que vivem, um estado de perturbação, um estado de vazio interior, um estado de solidão. E para isto, eu acho que uma ferramenta muito importante, que seria fundamental as pessoas estudarem para aprenderem a lidar e enquadrarem melhor aquele estado de desejo, estado de carência e estado de prazer, perceberem melhor a distinção e para poderem viver de forma mais harmoniosa. Então, quando uma pessoa estuda o budismo, por exemplo, e acho que a filosofia budista tem muitos pormenores importantes para ajudar as pessoas no âmbito da felicidade, da autorrealização, da harmonia. Uma pessoa estuda as quatro novas verdades. O sofrimento existe, o sofrimento pode acabar. A causa do sofrimento, por exemplo, é a ignorância e o desejo. A ignorância de quê? Ignorar o quê? E depois, que desejo? Porque se uma pessoa for a entender, e se uma pessoa for a ver bem, há pessoas, esta necessidade de projetar a vida nos outros, a própria sexualidade, a pessoa precisa do outro para ter prazer sexual. Estas relações de dependência emocional, elas são muitas vezes a causa da profunda infelicidade que uma pessoa vive e do flagelo de depressões que as pessoas vivem, frustradas, insatisfeitas e infelizes. E quando uma pessoa percebe que uma pessoa, às vezes, uma pessoa está sempre a procurar alguém para fazer sexo, a pessoa tem medo de estar sozinha. Porque a pessoa precisa do prazer. Não confundir, não é a pessoa aproveita o prazer, a pessoa precisa do prazer, daquele prazer naquele momento, para fugir do estado que sente. Tem muitas vezes a ver com a carência que ainda não foi resolvida. Esta relação entre carência, falta de autoestima e solidão, um vazio profundo, é muito grande, porque as pessoas, como não aprendem muitas vezes com os pais, porque também não aprenderam antes, nem nas instituições de ensino, nem com os pais, com os seus pais, e não aprendem nas instituições de ensino, como não se aprende em lado nenhum, a pessoa não sabe como lidar com as emoções, com o prazer de forma saudável. É preciso fazer um esforço individual profundo para adquirir conhecimentos no sentido de resolver a frustração e a insatisfação que uma pessoa vive. Porque se uma pessoa for a ver bem a questão de ser ninfomaníaco ou ninfomaníaca, está sempre a buscar o prazer. A pessoa pode estar sempre a ter orgasmos, sempre a encontrar alguém para fazer sexo, sempre a ter orgasmos, sempre a fazer sexo, sempre a ter prazer, e no entanto, e entra num estado de. Porque depois a pessoa começa a ganhar uma data de problema de saúde por causa disso, muitas vezes. E muitas vezes sujeitando-se a fazer sexo com quem nem sequer uma pessoa se identifica. Porquê é que uma pessoa chega a esse estado? O que é que não está bem dentro de uma pessoa para uma pessoa chegar a este estado?
Porquê é que uma pessoa, mesmo tendo uma data de orgasmos seguidos, uma pessoa mal acaba o orgasmo, se uma pessoa for a ver bem, o orgasmo dura muito pouco tempo, mal acaba o orgasmo, a pessoa volta outra vez àquele estado de carência, de frustração, de insatisfação e de desejo. Porquê é que as pessoas, mesmo estando em relacionamentos e fazendo sexo com muita frequência, depois chega ao fim de semana e tem de beber para esquecer? E tem de se drogar para esquecer? Acaba a relação sexual, uma pessoa tem de fumar para tapar o vazio. Que vazio é este? E atenção, este vídeo não serve para ser julgador nem moralista. Serve para dar sementes para contribuir para a felicidade e consciência das pessoas. Não serve a todo para julgar ninguém nem para ser moralista. Quando uma pessoa quer conhecimentos filosóficos para resolver os seus problemas, uma pessoa precisa de aprender a lidar com assuntos desconfortáveis, com desconstruções desconfortáveis da vida. Mais uma das coisas, uma pessoa não aprende nas instituições de ensino. Aprender a lidar com o desconforto emocional e intelectual, profundamente. Porquê é que uma pessoa está sempre em estado de desejo? Porquê é que uma pessoa está sempre a desejar o outro? Porquê é que a pessoa não consegue estar sozinha? Tem que estar sempre com alguém. Às vezes até tem vergonha de há muito tempo sem estar num relacionamento. As pessoas perguntam, não tem? Uma pessoa acaba um relacionamento, termina, e na cabeça das outras pessoas, só quando entra num outro relacionamento é que a pessoa refez a sua vida. Os arquétipos socioculturais de projeção da própria felicidade nos outros são tão decadentes que a pessoa só refaz a sua vida se casar e tiver filhos. Porque só assim é que uma pessoa pode ter realização. Mas, no entanto, pessoas casadas e com filhos, milhares, milhões de pessoas assim, mergulhadas em comprimidos ansiolíticos, antidepressivos e todo esse tipo de coisa. E já repararam que essa sensação de desejo, essa sensação de frustração, de insatisfação, da vida não tem sentido nenhum e todo esse tipo de coisa que as pessoas sentem, enquadra-se dentro do âmbito de quem está em relacionamento e a praticar sexo com regularidade e quem está fora de um relacionamento sem estar a praticar sexo com regularidade, ou podendo não estar em nenhum relacionamento, mas praticando sexo com regularidade. Afeta toda a gente. Heterossexuais, homossexuais, afeta toda a gente. Porquê? Porque há uma coisa muito estranha, que pode parecer muito estranho que uma pessoa não aprende nas instituições de ensino, então, na cabeça das pessoas, tudo aquilo que não se aprende nas instituições de ensino acaba por ser estranho, de uma maneira ou de outra. A questão do vazio da alma, a questão da solidão, e isto são problemas intelectuais, emocionais, espirituais. Estas questões profundas da desarmonia interior, uma pessoa não sabe quem é, não sabe o que anda aqui a fazer, a pessoa não tem autoestima e não se pode desligar a questão da solidão. Quando uma pessoa sente solidão, pode ter a certeza que não tem autoestima. E quando uma pessoa tem autoestima, pode ter a certeza que não se sente solidão. Porque as coisas estão profundamente ligadas. Solidão, falta de autoestima, desarmonia, estado de carência e estado de desejo. Porque o desejo pressupõe a carência. Uma pessoa está a desejar algo, alguém, sempre a olhar para fora, sempre a ver qual é a pessoa que me vai tapar o vazio agora. Porque é assim que as pessoas vivem muitas vezes, olhar para fora, qual vai ser o próximo alvo, o alvo a bater, a próxima pessoa que me vai tirar a frustração e o vazio. Pois há duas grandes coisas. A pessoa está a fazer sexo, como a pessoa não aprende a interiorizar, até para o âmbito da prática sexual. A pessoa está a fazer sexo. Ou, muitas vezes, a pessoa está preocupada está completamente centrada em dar prazer ao outro. Ou uma pessoa está completamente centrada em que o outro vai ter de me dar prazer. Já repararam? É sempre uma projeção fora. E como as pessoas não estudam, não aprendem nas instituições de ensino, porque as instituições de ensino o que muitas vezes fazem é formar máquinas para trabalhar. As pessoas são tão escravas às vezes do trabalho, por causa destes arquétipos, destes sistemas ideológicos decadentes onde as pessoas vivem. Só existe trabalho e trabalho escravo. As pessoas deveriam trabalhar menos e ganhar mais. Toda a gente trabalhar, mas trabalhar menos e ganhar mais. As pessoas são tão escravas de situações que as pessoas acabam por nem sequer ter tempo para trabalhar a interioridade, para ler livros, filosofia budista, filosofia de autoajuda, filosofia de autoconhecimento, filosofia de autoconsciência. As pessoas que começam a criar uma vida em que estão escravas e não têm tempo para nada. E como as pessoas não sabem o que fazer, o pouco tempo que têm, elas têm de beber para esquecer. Já nem sequer é sair e divertir com os amigos. É beber para esquecer. Uma pessoa tem de beber compulsivamente. Já repararam? Já repararam? As pessoas à vossa volta. A quantidade de pessoas, até vocês mesmos, isto não serve para julgar nem para ser moralismo. A necessidade de uma pessoa beber rápido e beber compulsivamente para esquecer aquilo que sente. Porquê é que a pessoa mesmo... E atenção, pessoas que fazem sexo com regularidade. Porquê é que a pessoa tem de beber para esquecer? Porquê é que a pessoa tem de beber compulsivamente? Porquê é que a pessoa tem de se drogar? Porquê é que a pessoa precisa de aditivos? Porquê é que a pessoa precisa tanto do outro?
ou da outra. Porque uma pessoa está em estado de carência. Uma pessoa está em estado de desejo. Para resolver este tipo de problemas, eu acredito que quase todas as pessoas vivem este tipo de problema. Eu recomendo, e vale o que vale, porque são sistemas filosóficos que já estão e que podem ajudar profundamente as pessoas. Nós temos 3 grandes coisas, há muitas. Livrarias, bibliotecas, internet. Ferramentas fundamentais. Estudar espiritualidade, estudar filosofia, estudar ciência, estudar filosofia budista e estudar Tantra Yoga, estudar o sexo tântrico, estudar espiritualidade no sentido geral. Estudar uma espiritualidade, por exemplo, que... Porque as pessoas confundem, às vezes, as pessoas confundem religião que reprime e oprime sexualmente, efetivamente. As pessoas até acabam por se sentir culpada de ser feliz, porque é Jesus que está na cruz e a pessoa entra dentro de uma igreja e está toda a gente a sofrer. Não confundir determinadas religiões com espiritualidade. Nem confundir Tantra com promiscuidade. Há muitas formas de espiritualidade que incentivam uma pessoa a ter uma sexualidade saudável. Mas sem se estar a viver de fora para dentro. Sem se projetar a própria felicidade nos outros. Sem se projetar o próprio estado, a necessidade de uma pessoa ter prazer ou todo esse tipo de coisas nos outros. Porque não basta a relação doentia que as pessoas têm com o prazer, porque ainda não aprenderam a resolver a frustração e a insatisfação que sentem. Depois há uma relação doentia com a sexualidade. As pessoas, é o pudor da sexualidade. Não se pode ter sexologia nas escolas, porque as pessoas nem imaginam que a forma doentia com que as pessoas lidam com, e a sociedade ou as instituições lidam com a sexualidade e com a afetividade é que vai criar depois pessoas doentes, escravas de indústria farmacêutica, escravas de comprimidos, mergulhadas em comprimidos, ansiolíticos, antidepressivos, frustradas e insatisfeitas, a confundir amor com paixão, a confundir amor com sexo, mais uma das coisas. Uma coisa é fazer sexo com amor, outra coisa... O amor é uma coisa, o amor é um elevado estado de consciência. Com o amor, uma pessoa ama a natureza, ama os animais, ama todas as pessoas, não interessando a raça, não interessando nada disso. O amor é um elevado estado de consciência, que uma pessoa se ama a si mesma. Amor não tem nada a ver com sexualidade, com paixão. Paixão é um distúrbio, é uma doença. É que uma pessoa está apaixonada, está sempre a pensar no outro. Começa a criar romances na cabeça, o outro isto e o outro, depois uma pessoa, se o outro não quer ter nada connosco, um sofrimento profundo na alma. Porque existe a falta de alma, não é? O sofrimento profundo na alma. E as pessoas confundem essas coisas todas e depois nunca conseguem ser felizes. Não vale a pena, nunca conseguem. E nenhum relacionamento funcionará. Porque as pessoas não aprenderam a trabalhar a interioridade, a trabalhar as emoções, a trabalhar a própria dimensão intelectual, a questionar tudo, a colocar tudo em causa. Porque uma pessoa, desde que nasce, uma pessoa incorpora valores, incorpora conceitos, incorpora crenças, incorpora hábitos, incorpora tradições e não coloca em causa. E torna escrava desses sistemas ideológicos. E se esses sistemas ideológicos uma pessoa incorpora desde que nasce pela educação, pelos pais, nas instituições de ensino, por aquilo que ensina e não ensina, e se esses valores, se esses conhecimentos, se essas crenças forem, mesmo de forma indireta e inconsciente, se forem repressores e opressores da nossa dimensão afetiva e sexual, nós vamos nos estar a reprimir e oprimir sexualmente e afetivamente. E como não colocamos em causa, como não questionamos, não temos espaço, não damos abertura e disponibilidade para aprender coisas novas que possam contribuir para a nossa felicidade e consciência e autoconsciência. Então, para que é que eu estou a fazer este vídeo? Para uma pessoa aprender, para uma pessoa ganhar curiosidade, colocar a semente, para uma pessoa estudar, procurar as coisas. Porque neste vídeo eu não vou falar acerca de tudo. Procurar conhecimentos de filosofia, de budista, por exemplo, como matar o desejo e a carência, para ajudar uma pessoa a descobrir aquilo que é, fundamentalmente. Aquilo que é. E adquirir conhecimentos de sexo, de tantra, de sexualidade, aprender yoga, tai chi, seja o que for, aprender uma data de coisas. Uma pessoa tem de procurar. Porque às vezes uma pessoa organiza a sua vida de maneira a não ter tempo para si. Às vezes uma pessoa está num trabalho, escravo, trabalha demais, cansa-se demais, destrói a sua saúde no seu trabalho. Às vezes um ambiente decadente, repressivo e opressivo. Depois sai do trabalho e como tem dependências emocionais, a pessoa passa a vida no ginásio porque tem de criar o corpo ideal
para ver pessoas a desejar, porque a pessoa precisa que outras pessoas desejem sexualmente. A pessoa precisa da aceitação, da valorização, do reconhecimento do outro. A pessoa está mais uma vez centrada fora. Mais tempo que uma pessoa perdeu, que não pode trabalhar o seu interior, não pode ler, não pode ir a uma biblioteca, não pode fazer pesquisa na internet, não pode fazer nada. Depois não tem sempre para si, a pessoa está esgotada, não pode meditar, não pode harmonizar, porque é fundamental para uma pessoa harmonizar a sua relação com o prazer, meditação, acredito. Porque uma pessoa nunca consegue ter paz. Sempre a pensar em alguém, uma pessoa sempre um stress e uma ansiedade. Quem é que agora vai resolver a minha frustração e o meu vazio? A pessoa está sempre com antenas ligadas. A pessoa vai para um sítio, tem de ter muita gente, tem de ter muitas gajas, muitos homens, dependendo dos interesses. E tem de haver alguém que me tapa o vazio. Tem de... Depois a pessoa está sempre a organizar a sua vida projetada para fora. A pessoa não tem tempo para si. O pouco tempo que uma pessoa poderia dedicar para si, uma pessoa não tem energia. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. Uma pessoa nunca olha para dentro, nunca investiga, nunca estuda, nunca desenvolve autoconsciência, autoconhecimento. E o tempo vai passando. E a frustração vai ficando cada vez maior. A frustração vai ficando cada vez maior. E não interessa a quantidade de vezes que uma pessoa pratique sexo com o parceiro ou com a parceira. Porque o orgasmo não resolve a questão da frustração e insatisfação. O prazer sexual é fantástico, mas não resolve. Mal ele acaba, uma pessoa já está outra vez em estado de carência e desejo. E às vezes a frustração é tão grande porque, porque as pessoas procuram colmatar a carência e o desejo, procuram colmatar o vazio interior de várias formas, com várias formas de dependência e de vício. Ora, uma pessoa se vicia no outro, com a paixão, está sempre a pensar no outro, aquele entusiasmo. Ou uma pessoa se vicia sempre a comer, e depois começa a saber aquela obesidade mórbida. Ou uma pessoa sempre viciada no trabalho, para uma pessoa fugir daquilo que sente. Ou uma pessoa se vicia no sexo. No prazer sexual, é que uma pessoa se sujeita muitas vezes a fazer sexo com pessoas que uma pessoa não se identifica de todo. Uma pessoa no final até sente vergonha e culpada de ter feito sexo com determinadas pessoas. Mas uma pessoa precisava de fugir daquele estado de carência. Estão a perceber? A perturbação. Ou uma pessoa se vicia nisto, ou se vicia naquilo. Cada pessoa acaba por se viciar nisto ou naquilo, com dependências emocionais. E mais uma vez, não serve para julgar nem ser moralista. Isto é um vídeo terapêutico, serve para ajudar as pessoas só. Para pôr a pensar, a largar-se menos. E uma pessoa nunca dedica tempo à interioridade. E depois uma pessoa gasta todo. Uma pessoa está tão doente, perturbada. Depois é o futebol. Estão a perceber? E uma pessoa nunca tem tempo para trabalhar a sua interioridade. Às vezes uma pessoa ganha pouco, destrói todo o seu dinheiro em tabaco para tapar o vazio. Não é para julgar, mas é o que acaba por acontecer. Tabaco é droga, é para tapar o vazio. Sempre a tapar o vazio, sempre a fumar. Depois gasta todo o dinheiro que tem também a beber, para esquecer. Isto não serve para julgar, serve para desconstruir. Serve para ajudar as pessoas. E o pouco dinheiro que tem serve para estas coisas. A pessoa não serve para uma pessoa canalizar para ir a terapeutas, para descobrir o que é que se passa consigo, para ajudar a ler livros, para ver palestras, ver conferências, ver seja o que for, para ajudar uma pessoa para ir ver fazer yoga, tai chi, tantra, seja o que for, para uma pessoa adquirir conhecimentos, para dar dinheiro a mestres, para eles passarem conhecimentos, para eles ajudarem. Não, uma pessoa acha que é dinheiro gasto em vão. Mas o que não é gasto em vão é comprimidos para resolver a depressão e a frustração e a insatisfação que uma pessoa sente. Estão a compreender porque é que eu estou a fazer esta palestra? Porque é que eu escolhi até esta vida para mim? Houve uma altura da minha vida que eu decidi, eu quero que o meu trabalho contribua para a felicidade e a consciência das pessoas. Mesmo que eu ganhe pouco. Porque eu sinto-me realizado a contribuir para a felicidade e a consciência das pessoas. Porque eu olho à minha volta e eu vejo pessoas que estão escravas de situações, escravas de conceitos, escravas de crenças, escravas de sistemas ideológicos cadentes, escravas de arquétipos, escravas dos outros, escravas de comprimidos. E por isso é que eu fiz a obra à liberdade dos escravos, mas não só. E não sabem o que fazer. Elas estão infelizes, frustradas e insatisfeitas. E muitas vezes com a ilusão de que de repente os comprimidos, ansiolíticos, antidepressivos, vão resolver alguma coisa na vida dela. Vão ajudar uma pessoa a saber quem é. Vão fazer com que uma pessoa mude de trabalho, que às vezes é o trabalho em si que está a destruir a pessoa. Uma pessoa não se identifica com aquilo. Uma pessoa tem de trabalhar numa coisa em que uma pessoa se identifica, uma pessoa se sinta produtiva, construtiva para a sociedade, para a felicidade, para melhorar a qualidade de vida dos outros. Há trabalhos que funcionam com base em enganar os outros, mas se eu for a ver, não vou falar em nenhum específico, mas já tem. Porquê é que tu estás no trabalho em que tu estás? Porquê é que tu estás a viver a vida que estás a viver? Fica aqui estas questões. E depois só quando uma pessoa chega no limite é que vira no seu contrário. Só quando uma pessoa está numa depressão profunda, em que uma pessoa tem dois caminhos.
ou suicídio, ou fazer transformações. Porque é preciso humildade e coragem, é preciso uma profunda autoconsciência para uma pessoa decidir de repente olhar para dentro, colocar tudo em causa, colocar todas as crenças, todos os arquétipos, todas as tradições, todas as convenções, tudo em causa e procurar novos conhecimentos. Porque quando uma pessoa não está bem, uma pessoa tem de compreender que, quando uma pessoa está profundamente mal, uma pessoa tem de compreender que os seus conhecimentos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas escolhas, as suas ações levaram a pessoa a um estado ao estado em que está, hipoteticamente. Portanto, vai ter de ser outras crenças, outros conhecimentos, outras escolhas a levar a um estado de felicidade. E é um processo. Sair de um estado de frustração e insatisfação, de perturbação, para um estado de felicidade, de harmonia, de prazer crescente, porque isto aqui é um passo cada vez. Eu próprio estou a dar um passo cada vez, no sentido de autodescoberta, de autoconhecimento, de autorrealização e de auto-harmonização. É um processo. Não é uma coisa rápida. Não vamos encontrar coisas rápidas. Isso quer o nosso ego. Coisa rápida é o efeito que o álcool faz no nosso organismo, para nos ajudar a fugir da sensação que nós sentimos. O efeito rápido é a droga que nós consumimos, que nos dá um estalo e de repente uma pessoa sai daquele estado em que uma pessoa está. Qual estado? Que estado é esse em que uma pessoa está? E que precisa de aditivos para fugir deste estado? Porquê é que uma pessoa quer fugir deste estado? Porquê é que uma pessoa não canaliza o dinheiro que gasta em drogas ou aditivos para fugir daquilo que sente? Sem julgamento, sem moralismos. Só no sentido terapêutico. Eu próprio já bebi muito. Não é bebi muito, não bebia todos os dias, mas já fui um adolescente que bebia para esquecer. Apanhar aquelas bebedeiras, por exemplo. Uma pessoa tem de colocar em causa o estado em que se encontra a sua vida. Uma pessoa tem de chegar a um ponto de ruptura, muitas vezes, em que uma pessoa percebe o que é que eu ando a fazer à minha vida. Que vida é esta? O que é que acontece? As pessoas estão num trabalho que detestam. Todos os dias. Como escravos. Ganham mal, ainda por cima. Depois, chega ao fim de semana, como estão frustradas, insatisfeitas e infelizes, e mesmo que estejam numa relação em que façam sexo com regularidade, chega ao fim de semana, na mesma, tem de beber para esquecer. Porquê é que tem de beber para esquecer? Porquê é que tem de fumar todos os dias? Porquê é que uma pessoa tem de estar sempre a fugir daquilo que sente? Porquê é que uma pessoa quer fugir daquilo que sente? E o que é aquilo que uma pessoa sente e que uma pessoa quer fugir? Então nós temos que colocar isto em causa. Porque às vezes, porque a maioria das vezes, a nossa religião, as nossas religiões, ou a falta delas, não estão a resolver nada. A nossa filosofia de vida, entre aspas, filosofia em termos práticos, os nossos conhecimentos, as nossas crenças, as nossas escolhas, não estão a resolver nada. E lá vai uma pessoa, acaba um relacionamento porque está mal, porque claro corre mal se uma pessoa corre mal dentro de si, claro que os relacionamentos também não têm de ir aparecendo, acaba o relacionamento, antenas no ar, tenho de encontrar alguém agora de repente para tapar o meu vazio, preciso de alguém para fazer sexo, preciso de alguém para tapar o meu vazio. E é assim que as pessoas já andam ansiosas, estressadas, sempre à procura de algo, sempre à procura de alguém, preciso de comer para tapar o vazio, preciso disto. E as pessoas não saem dessa bola de neve de autodestruição. As pessoas não sabem o que fazer. Os pais também não sabem, muitas vezes. Porque não são mestres, não são seres iluminados, não vale a pena. Os pais não sabem tudo. As instituições de ensino muitas vezes estão a formar escravos do trabalho. Máquinas para trabalhar, em que uma pessoa destrói a sua saúde. Porque se trata assim mesmo como se fosse uma máquina, em que uma pessoa tem de competir com toda a gente. Estar no mercado de trabalho, procurar emprego. E uma pessoa não sabe o que fazer. Não é que estão os conhecimentos para uma pessoa sair do estado de frustração e insatisfação. Pois uma pessoa tem de fazer um esforço enorme para adquirir conhecimentos para uma pessoa percebe, pá, que é isto que eu estou a viver? Que vida é esta sem sentido? E para fugir destas questões, uma pessoa consome aditivos para fugir daquilo que sente. E canalizar esses recursos, esse tempo e essa energia para uma pessoa fazer uma autodescoberta, descobrir aquilo que é, descobrir aquilo que sente, descobrir aquilo que tem de fazer para resolver a sua vida, ler livros de autoajuda, de autoconhecimento, de autoconsciência, ler livros de filosofia, estudar ciência, estudar filosofia budista, que eu recomendo profundamente. Claro que eu não concordo ou acredito em tudo, porque há muitas vertentes até do budismo, mas acho que o budismo tem coisas fundamentais para ajudar. Estudar taoísmo, estudar outras coisas. Sair da zona de conforto. Agora, estudar a espiritualidade que contribua para a felicidade e consciência e para a libertação das pessoas. Não é aquela espiritualidade que aprisiona as pessoas e que reprime e oprime, afetivamente e sexualmente. Estudar os grandes mestres da humanidade. Estudar, ver coisas novas. Temos internet, temos livrarias, temos bibliotecas. Temos de fazer alguma coisa para sair deste estado que nós estamos.
Porque não vai ser o orgasmo, não vai ser o prazer sexual, não vai ser o outro a resolver estas questões interiores. A solidão, por exemplo, este vazio interior que as pessoas sentem, é um problema individual, intrínseco, não é um problema relacional. Por isso é que as pessoas podem estar rodeadas de pessoas, de amigos, de todo esse tipo de coisas, e, no entanto, sentem um vazio enorme. Porquê é que sentem um vazio enorme, não é mesmo? Que vazio é este? Isto é o vazio da alma. Precisa de espiritualidade de uma maneira ou de outra. Precisa de filosofia, de ciência, de conhecimento, de transformação intelectual, emocional, espiritual. Precisa disso. Precisa de autoconsciência. Então, para que é que serve esta palestra? Primeiro, temos de perceber o prazer é algo importante na nossa vida. Duas coisas muito importantes e não confundir. Prazer e harmonia são coisas fundamentais na nossa vida. Agora, quando uma pessoa está em estado de desarmonia, a falta de harmonia, o que é que o nosso ego dispara? O que é que ele faz? Ora bem, estamos em desarmonia, vamos procurar o prazer, aquele pico de prazer, para fugir da desarmonia que nós sentimos. E muitas vezes esse prazer que uma pessoa procura é um prazer artificial, é como aditivos. Ou mesmo que seja no âmbito sexual, é um prazer que não resolve. O prazer é bom por si só. Uma pessoa deve ter prazer na sua vida por si só, mas por si só. Nós temos de aprender a aproveitar o prazer quando ele aparece, mas não procurar de forma inconsciente o prazer para fugir da desarmonia que nós sentimos. Porque às vezes a carência, a frustração, o vazio que uma pessoa sente, que nos leva a um estado de desejo, uma pessoa está sempre a desejar algo que está fora de si. Duas coisas que estão fora. Uma pessoa deseja algo que está no futuro, não está no presente, uma pessoa não encontra, e deseja algo que está fora. O desejo pressupõe estas duas grandes coisas, por exemplo. Para quê? Para resolver a carência. Uma coisa profundamente interior. Então, o que é que acontece quando uma pessoa está em desarmonia, está em frustração, está num vazio interior enorme? Prazer. Vários prazeres. Eu falei no sexual, o prazer na comida, o prazer numa data de coisas, no trabalho, para fugir daquilo que uma pessoa sente. Os aditivos, para fugir daquilo que uma pessoa sente. Uma pessoa tem de procurar, porque o orgasmo é quase um estado alterado de consciência. O orgasmo é dos poucos momentos em que uma pessoa está completamente centrada no presente. Mas muitas vezes não está centrada em si. Há pessoas que têm bloqueios sexuais porque não estão centradas em si. Não estão centradas no prazer que estão a ter. Claro que tem de haver a mutualidade. Tem de haver um equilíbrio. Convém que num relacionamento sexual, por exemplo, o que é que pressupõe a relação sexual? A pessoa precisar do outro, muitas vezes. Mas não é necessariamente assim. Há outras formas de sexualidade. Em que há outras formas de centragem. Agora, é importante numa relação sexual que ambas as pessoas tenham prazer. E harmonizar, adequar a relação nesse sentido. Mas não é o prazer que vai resolver. O prazer por si só que vai resolver. Tirá-lo da nossa vida vai nos tornar doentes. Mas procurar o prazer de forma doentia não vai resolver nada. Então nós temos de perceber que o prazer vale por si só. O prazer não resolve a carência interior. O prazer não resolve o estado de desejo, porque o desejo pressupõe a carência. O prazer não resolve a solidão que uma pessoa sente, o vazio que uma pessoa sente, a falta de autoestima. Então o que é que uma pessoa precisa muitas vezes fazer para resolver essas questões? Parar de procurar constantemente, compulsivamente, relacionamentos e aprender a estar um tempo sozinha. Dedicar um tempo para estar sozinha, sem estar em nenhum relacionamento afetivo. E trabalhar o interior nesse sentido. Desenvolver autoconsciência, autoconhecimento, trabalhar as suas energias, trabalhar as suas emoções, estudar, ter tempo para si, viver de forma com independência emocional. E não se pode ter, por exemplo, independência intelectual sem independência emocional. Elas estão ligadas constantemente. Desenvolver a independência emocional. Porque o que acontece? As pessoas não têm independência emocional. As pessoas dependem emocionalmente dos outros. Estão sempre à procura de alguém para tapar o vazio. E ele não resolve. Depois, porque é que as pessoas às vezes saltam de relacionamento em relacionamento? A pessoa tem um vazio. Depois tem uma paixão. Depois procura aquela pessoa. Se por alguma razão consegue estar com aquela pessoa. A paixão passa. O vazio continua. A pessoa está de forma inconsciente a projetar a felicidade no outro. A outra pessoa não resolve o vazio. A pessoa chega a criar a ilusão de que a outra pessoa é má na cama só porque a outra pessoa não devolve a sensação de realização que uma pessoa procura. Uma pessoa nem se apercebe que está a julgar que o outro é mau na cama, muitas vezes, não é sempre, só porque o outro não resolveu a frustração que uma pessoa sente. Mas não é o outro que vai resolver. Somos nós que temos de resolver dentro de nós mesmos.
E uma pessoa salta, aquele relacionamento acaba, a pessoa está bem, não está bem, a culpa da infelicidade é do outro, procura outro relacionamento rápido, tem de procurar. O outro relacionamento também não funciona, porque a pessoa, como não trabalha o interior, não fica bem. Então salta para o outro. Sempre assim. De relacionamento em relacionamento, a fugir daquilo que se sente e a culpar o outro pela própria infelicidade. Sem se resolver nada. Não se resolve nada. E temos de pensar profundamente acerca disso. Que as pessoas saltam de relacionamento em relacionamento sem conseguirem ser felizes. Mas precisam do sexo para fugir do estado de carência que sentem. Não é o sexo, acreditem. E se a pessoa estudar filosofia budista, a pessoa vai compreender. Estudar profundamente e pôr em prática. Só pondo em prática uma pessoa consegue compreender. Só com meditação e trabalho de interiorização é que uma pessoa consegue ficar em paz, ficar em harmonia. Porque a meditação destrói o estado de carência. A meditação por si só, e é um passo cada vez, não é de uma só vez, é preciso treino diário. A meditação por si só harmoniza uma pessoa, centra uma pessoa no presente, centra uma pessoa em si. Inicialmente pode ser difícil, uma pessoa andou a fugir das suas emoções, andou a fugir da resolução dos seus medos. Uma pessoa inicialmente não é fácil, mas é um processo, é um passo cada vez. É como andar de bicicleta, às vezes não é a primeira. A meditação obriga uma pessoa a harmonizar-se, e de uma pessoa, depois de estar harmonizada e estar em paz, uma pessoa poderá depois, só depois, ter uma relação saudável com o prazer. Ter uma relação saudável com o outro ou com a outra. Estão a perceber? A importância da meditação. O que é que acontece? As pessoas não meditam, as pessoas não trabalham no interior, as pessoas não têm paz, as pessoas estão frustradas, estão insatisfeitas, estão doentes, estão decadentes, estão perturbadas constantemente, com stress, com ansiedade, com mergulhadas em comprimidos ou em drogas, ou seja o que for, e precisam do outro, estão em relacionamento com o outro. E precisam de constantemente encontrar o outro. É um... A pessoa está sempre a olhar para o outro, onde é que anda o outro, onde é que anda a outra, onde é que... A pessoa está sempre com as antenas ligadas. Sempre a olhar para fora. Sempre a projetar a sua vida fora. Sempre a projetar a sua felicidade fora. E nunca param para olhar para dentro. E na cabeça delas, alguém que está sozinho é alguém que está carente ou alguém que está doente. As pessoas não conseguem ver os mestres budistas, celibatários ou não celibatários, seja o que for, como pessoas harmonizadas, felizes, bem dispostas, sempre contentes, sempre alegres. Vale o que vale. Porque a pessoa em estado de carência, a pessoa acha que... Como a pessoa projeta a sua própria interioridade no outro. A pessoa tem um vazio, está sempre a procurar alguém, acha que na sua cabeça só quando tiver alguém que vai estar bem, então todas as outras pessoas que não estejam em relacionamento afetivo com alguém naquele momento têm de estar perturbadas. Não conseguem ver que do outro lado pode estar uma pessoa mais harmonizada do que uma pessoa que passa a vida a fazer sexo. O sexo, por si só, não resolve o estado de carência de frustração. Não resolve. Não há nenhum prazer no mundo que consiga resolver o estado de frustração, de insatisfação, de carência, de vazio, de solidão que uma pessoa sente. Não há nada disso. Porque uma pessoa precisa aprender a parar, centrar-se em si, meditar, harmonizar-se, trabalhar a sua interioridade profundamente. E as vidas de escravo que uma pessoa vive não dá para fazer isso. Trabalhar a sua interioridade profundamente e só depois, isto às vezes é um processo, demora o seu tempo, pode ser em relacionamento com alguém, uma pessoa não precisa ficar sozinha, mas quando uma pessoa fica sozinha na solitude, uma pessoa é obrigada diretamente a lidar com as suas emoções. A pessoa deixa de ter o outro para resolver de forma inconsciente os vazios que uma pessoa sente. Então, primeiro, aprender a estar sozinho. Por muito desconfortável que seja. É esse desconforto que o nosso ego foge. Primeiro, enfrentar o desconforto, estar sozinho. Estar sozinho ou estar sozinho. Aprender a meditar, a interiorizar, é um processo. Pode durar dias, horas, meses, semanas, anos. Primeiro aprender a estar sozinho, a harmonizar. E depois, uma pessoa estar em harmonia minimamente, poder entrar em relacionamento com os outros. Poder ter uma relação saudável com os outros. Sem projetar a felicidade nos outros. Sem culpar, sem exigir, sem violência. Porque uma pessoa está em paz. E a paz acontece de dentro para fora. Só pode haver relacionamentos harmoniosos, que pressupõe mais que uma pessoa, relacionamento, quando dentro dessas pessoas há paz, há harmonia. Quando elas trabalham a interioridade. Portanto, cada um tem de aprender a trabalhar a própria... Trabalhar. Uma pessoa imagina trabalhar é só para ganhar dinheiro. Trabalhar a própria interioridade. Dedicar tempo e energia para desenvolver uma solitude saudável. Porque solitude é uma coisa, estar sozinho. Solidão é outra. Solidão é um problema. Solitude não. Não necessariamente. Então, primeiro aprender a parar de procurar nos outros a realização. Mesmo de forma inconsciente. Para projetar nos outros a autorrealização. Sexual e afetiva, emocional.
Depois de uma pessoa se harmonizar, estando o tempo sozinho, meditando, descobrindo quem é, estudando filosofia, eu já dei sugestões, há muitas outras, estudando aquilo que é necessário, até vivendo uma espiritualidade que harmonize, que liberte e que incentive uma pessoa a ter uma sexualidade saudável. Saudável. Ter sexualidade, mas saudável. Não uma sexualidade que destrua a pessoa por dentro. E só depois de uma pessoa estar minimamente harmonizada, uma pessoa partir ou poder estar aberta para relacionamentos. Mas as pessoas não querem isto. As pessoas procuram compulsivamente relacionamentos para fugirem daquilo que sentem. E projetam felicidade nos outros. E depois já há ataques de ciúmes, porque a sociedade, as sociedades em geral, as histórias estão tão montadas para projetar a felicidade nos outros, que a pessoa chega a criar a ilusão de que só há amor quando há ciúmes. O amor não tem nada a ver com ciúmes. Os ciúmes acontecem quando há apego, quando há projeção da felicidade no outro, quando há posse, uma pessoa tem de possuir o outro é meu, a outra é minha. Ciúmes tem a ver com isto. Ciúmes não tem nada a ver com amor. Eu sei que é desconfortável e pessoas poderão ficar zangadas por estar a dizer isto, mas ciúmes não tem nada a ver com amor. Não concordam com aquilo que eu digo, nem sequer precisam de ver os meus vídeos. Ciúme é uma coisa, amor é outra. Paixão é uma coisa, que é um distúrbio. Uma pessoa está sempre a pensar no outro, sempre a pensar na outra. Amor é outra. Amor é um elevado estado de consciência. Emocional, intelectual, espiritual. É um elevado estado de autoconsciência. O amor, uma pessoa ama tudo. Ama a natureza, ama os animais, ama as pessoas, toda a gente, ama tudo e todos. Amor não é doença. Se há doença na sociedade, é confundir amor com doença. Pois claro que tudo corre mal. De um momento para o outro uma pessoa ama. Vejam como é que uma pessoa confunde a doença. Depois a pessoa vive com dependências emocionais e acha que isto é amor. Uma pessoa, de um momento para o outro, ama profundamente alguém. De repente acontece alguma coisa, ciúmes, a pessoa já odeia aquela pessoa. Há até morte, se for preciso. Porquê? Porque as pessoas estão a confundir amor com doença. Eu sei que neste vídeo eu posso ter desconstruído, eu posso ter dito mil e uma coisas desconfortáveis, mas isto aqui, repito, não serve para julgar nem ser moralista, não serve para julgar ninguém. Aqui nunca errou que atira a primeira pedra. Serve para contribuir profundamente, deixar sementes, contribuir para a felicidade e consciência das pessoas. Porque eu sei que muito provavelmente tu que estás a ver este vídeo, de uma maneira ou de outra, te identificas com aquilo que eu disse. É desconfortável. Mas de uma maneira ou de outra, muito provavelmente te identificarás. E isto é um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, para, basicamente, contribuir para a paz e para uma relação saudável com o prazer. Porque é o que não acontece hoje em dia. As pessoas vivem relações doentias com o prazer. Porque as pessoas estão perturbadas, insatisfeitas, frustradas, infelizes, não fazem nada para transformar isso, não sabem o que fazer e... Claro que vai tudo correr mal na vida. Portanto, fica aqui uma pequena palestra, que é mais uma palestra que apenas um vídeo, de consultoria filosófica relacionada em que eu abordo a questão da carência, do desejo e do prazer. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, tornem-se patronos em patreon.com/FilipeFerracalhau. Eu ponho isso na descrição e sejam felizes. E olhem para dentro. E cumprimentos filosóficos.